A rádio que toca o que toca você. A rádio que toca o que toca você. Estação Brasil FM, conectando você no que há de melhor. Um momento especial, sua noite musical. Fique com a gente, boa noite. Você acredita em Deus? Então você acredita em milagres. www.eucreioemmilagres.com.br. Em qualquer lugar do planeta, todo mundo está ouvindo a melhor web rádio da internet. A você ouvinte, muito obrigado pela audiência. Fique ligado e confira mais novidades que vem por aí. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. Olá, gente, boa noite para você, que o Espírito de Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a essa programação. Estamos ao vivo para todo o país, para todo o Brasil, para todo mundo via internet. Essa é a sua Estação Brasil de Comunicação 89 FM. Eu sou Luciano Júnior e nessa noite estou com você para te falar o seguinte: a fé, ela gera resultados, tá certo? A fé, ela tem o seu valor. Fé em que, Luciano? Fé no Senhor Jesus. Então, se achega mais, porque nós vamos aprender algumas preciosidades da fé, para que você, colocando em prática, você veja um resultado. Porque como eu posso dizer que creio em um Deus grande e não vejo essa grandeza na minha vida? Como? Se somos o reflexo de Deus, e Deus é grande, poderoso, Ele é o Altíssimo de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono de toda inteligência e sabedoria que a mente humana jamais poderá imaginar, nem calcular o tamanho disso. Então, se somos o reflexo de Deus e dizemos que seguimos a Ele pela nossa fé, por que não vemos isso na nossa vida? Eu quero te falar uma coisa: a nossa salvação, a salvação da nossa alma, ela é desenvolvida dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, tá certo? Você tem que vivenciar sua fé hoje da mesma maneira que você vivenciou ontem. A mesma convicção que você tem que ter hoje foi aquela que você teve ontem. O mesmo propósito de buscar a Deus, de crer na sua palavra, de exercitar sua fé mediante ao que sai da sua boca, ao que você pensa hoje, tem que ser igual ao que você fez ontem. Porque a fé, ela é como uma água numa chaleira. Sabia disso? Se você não esquentar essa água, de nada vai servir a água. Pode até servir para tomar. Quem não quer um gole de água? Sim ou não? Porém, não vai servir para um café, para um chá. Sim ou não? Então, a fé no Senhor Jesus, tá certo? Ela tem que ser movida
24 horas por dia. Você não pode dormir na fé. Sua fé não pode ser morna. Não. Ela tem que estar em movimento diário. Segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano a ano. Por quê? Porque se você parar um minuto de exercitar a sua fé, se você parar um minuto de crer no que você está recebendo do Espírito de Deus, então você vai se tornar um seguidor do Senhor Jesus que vai estacionar no lugar. Você vai se tornar uma pessoa parada, morta, sem vida. Tudo porque você não exercita a sua fé. Tá certo? E com relação à fé, eu quero compartilhar com você, comentar isso aqui que está em Lucas, no capítulo 4, o versículo 3. Eu quero falar com você sobre como o diabo trabalha quando ele quer fazer uma sugestão a você, dentro do que você crê. Lucas 4, 3. E disse-lhe o diabo, aqui está falando da tentação do Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites, e ele sentiu fome. E de repente aparece quem? O diabo, para tentá-lo. E a primeira tentação do diabo, a primeira coisa em que o diabo quis trazer para levar o Senhor Jesus a pecar, foi trazê-lo dúvida. Dúvida de quem ele era. Dúvida se de fato ele era o Filho de Deus. Ele quis plantar uma semente de dúvida, para ver se ele conseguia minar a fé, acabar com a fé. Deixar aquele pequeno rastro de dúvida no Senhor Jesus. Lucas 4, 3. Acompanhe comigo se você tem uma Bíblia. Fala o seguinte. E disse-lhe o diabo, se tu és, se, esse se aí é a dúvida. Olha, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Preste atenção o que foi que o diabo fez. Se, ou seja, ele quis plantar uma dúvida na mente do Senhor Jesus. Jesus estava com fome, sim. Ele chegou e falou, se por acaso tu és, então transforma essas pedras em pão. Deixa eu te falar uma coisa. O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito de Deus, essa pessoa tem poder, autoridade. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para transformar pedras em pães. Ou seja, problemas em soluções. Você entende? Porém, quando o diabo vem plantar dúvida na sua mente com relação à sua fé, a essa confiança que você tem no Senhor Jesus, ele vem apenas com uma missão. Ele vem plantar dúvida. E se ele conseguir plantar dúvida no seu coração, na sua mente, se ele conseguir contaminar a sua fé, a sua certeza em Deus, então ele entra para roubar, para matar e para destruir. E eu quero te alertar para uma coisa. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo, você está cheio de Deus, porque o Espírito de Deus mora em você. E o que passou, passou. O passado já está falando, passou, é passado. Passou. O que está diante de você agora é o seu presente e o seu futuro. Então, com relação ao que passou, aos pecados que foram cometidos, aos erros que foram cometidos, a tudo aquilo que a sua trajetória desencadeou no passado, antes de você se chegar ao Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, e até mesmo você que caiu, que tinha uma fé no Senhor, e por dar lugar à dúvida, ao espírito da dúvida, você caiu e voltou ao pecado novamente. Mas você
se levantou, o Espírito de Deus te buscou, te trouxe, te limpou, te lavou, te regenerou, tá certo? Então, com relação às coisas passadas, não se acuse, se perdoe. Porque você já foi perdoado por Deus. Você já foi perdoado pelo Senhor Jesus. E não há mais motivo para viver preso na gaiola, na jaula da dúvida. Será que eu fui perdoado? Poxa, eu fiz isso, eu não consigo me perdoar. Não, se perdoe. Deus já perdoou você, se perdoe. Se permita desfrutar da liberdade que o Espírito de Deus trouxe para você. Perdoando-se. Você não devia ter cometido erros, como eu também não devia ter cometido. Mas, deixa eu te falar uma coisa. O que falasse Deus, olhando para nós, se agradou da gente e nos chamou para a sua glória, nos chamou para o seu reino e nos perdoou pelo sangue e sacrifício do seu Filho e nos doou o seu Espírito. O que dizer? O que há para recusar se Deus quis mostrar em nós toda a sua benevolência, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia? Como não aceitar esse presente? Como não dizer sim a esse presente? E como não deixar o passado para trás e seguir para aquilo que está diante de nós, que é a vida eterna em Jesus Cristo? Por isso eu quero falar para você o seguinte: mesmo que o diabo venha plantar dúvida, a dúvida é um espírito do diabo. O diabo não pode talvez te pegar pelo pecado, porque você está andando em justiça. Você está andando de acordo com os ensinamentos que você tem recebido, nessa fé que você está nutrindo no Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Mas ele vai tentar te pegar pelo coração, ou seja, pelo sentimento, pela dúvida. A dúvida, ela atua no sentimento também. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu continuo caminhando em frente àquilo que está diante de mim, que é a vida eterna, que é a salvação que eu recebi e que é o chamado de Deus para a minha vida. Você não pode voltar atrás, porque Deus já colocou você em uma vida nova, em uma caminhada nova. Deus te deu o Espírito dele, te perdoou, te lavou, você está livre diante de Deus. A sua fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus, te justificou. Quem pode te acusar? Quem pode se levantar contra você se é Deus quem te justifica? Tá certo assim? Eu vou a uma canção e eu volto já com você na sua Estação Brasil 89 FM. Não sai de sintonia. Ainda tem mais música aqui na sua Estação Brasil. Amanheceu, que bom que a noite passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Eu abro a janela do meu quarto e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo porque fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena. É isso mesmo, querido. Deus nos deu a vida para valer a pena. Não importa o que dizem os homens, nem os seus planos sobre mim, mas Deus nos escolheu em Cristo para a sua glória, para sermos dele. Por isso, onde quer que você esteja, receba vida, receba paz, receba a alegria do Espírito de Deus para você renascer para uma nova vida, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto com muito mais para você especialmente, tá certo? Fica na fé, fica na paz, uma ótima noite. Até amanhã. A pena.